E após tentar ter encontrado 3 das almas gêmeas que lhe foi destinado no ensino médio, agora ele encontra outra, e essa promete ser bem difícil. E enquanto elas estavam olhando o resultado das provas, Rentaro foi até a sala de aula para pegar seu telefone, e nele tinha todas as memórias preciosas com elas e ele tinha esquecido. E ao chegar na sala, ele encontra uma garota sozinha e pergunta se também não vai olhar o resultado das provas, e ela diz que a nota dela era mais alta. E isso seria perda de tempo. E ele olhando em seus olhos, acaba passando um choque pelo seu corpo e percebe que ela era sua nova alma gêmea. E ela insiste para eles olharem os resultados juntos, mas ela falou que era perda de tempo novamente, e ela acabou desistindo. E eles ao olharem o resultado das provas, seus namorados estavam bastante felizes com as notas que tiraram, e eles a elogiou, e ao olhar para o primeiro lugar, confirmou que ela estava lá. E vemos que ela era a nerd da escola, e vai ser bastante complicado para ele conquistá-la. E após isso, eles estão no laboratório, e ele acaba fazendo dupla com ela. E ao olhar de longe, acabou percebendo que suas 3 namoradas eram um acúmulo de fofura. E ela era mais do tipo elegante e bonita. E ele ao voltar, fala que não precisa usar o livro, mas vemos que ela já está usando, e diz que ela é mais eficiente que o microscópio, porque os cientistas já lhe deram a resposta e refazer seu trabalho seria perda de tempo. E o professor está olhando para eles, e agora deixando que olhar o microscópio. E ele se questiona que ela não colocou a cebola, e o que é que ela está olhando. E vemos que ela não larga esse livro de jeito nenhum, porque era mais eficiente. E logo em seguida, ele acabou se cortando, e precisava ir para a enfermaria. E do nada, ela pegou seu dedo e colocou na sua boca. A caçalhão contém agentes antimicrobianos, e ele não precisava de um antisséptico para um corte tão pequeno. E enquanto ela estava chupando seu dedo, ele ficou totalmente sem reação, e estava observando atentamente, e se perguntou se estava sonhando. E enquanto isso, seus namorados estão bastante focados e não percebem o que está acontecendo. E após isso, ele queria agradecê-la, e queria lhe comprar refrigerante, mas ela falou que não era uma boa forma de hidratação. E ela apenas queria conhecê-la melhor e bater um papo divertido, assim como o tempo gastos em hobbies ou nas férias. E ela disse que nunca gastou um segundo nessas atividades. E para ela, diversão não faz nenhum sentido, porque não melhora suas notas e nem seu desempenho. E neste mundo, qualquer coisa que não melhore suas perspectivas futuras não tem sentido. E ele ficou espantado, porque para ele se divertir era um dos sentidos da vida. E se perguntou se realmente ela era sua alma gêmea. E vemos que parece que ela não tem nenhum tipo de sentimento por ele, mas não, enquanto ela estava estudando, não tirava ele da cabeça. E se perguntou por que ela botou o dedo dele na sua boca. E isso não tinha lógica, que ficar distraída era perda de tempo, e começou a escrever na lousa feito uma louca. E finalmente ela recuperou seu foco, mas vemos que não. E isso era um problema, porque ela estava perdendo uma quantidade significativa de tempo. E eles estão na sala de aula e ela revela que está apaixonada por ele. E ele fala que também a ama e a chama para sair, mas ela recusa. E ela queria que ele a recusasse, mas como ela aceitou, então foi ela que recusou. E ela estava lá para pôr um fim nesse relacionamento, porque romance levaria ao matrimônio e o parto, e ela não está interessada em nenhum dos dois, e era uma perda de tempo. E ela acabou rejeitando, mas ela não deixou ela ir embora. E como já tinha sido rejeitado centenas de vezes, ela não podia acabar com esse amor partindo apenas do seu coração. E ele acabou fazendo uma proposta, eles iam ao encontro, e se não fizesse ela gostar dele nesse único dia, ele desistiria. E após isso, finalmente chegou o dia, e apesar de ter 3 namorados, esse era o seu primeiro encontro de verdade. E ao chegar, ele ficou deslumbrado com sua aparência, e a sua missão era dar a melhor diversão da vida dela. E agora eles estão no primeiro brinquedo, e ela se pergunta qual é o sentido dessa atividade, e ele queria tirar uma foto dela. Mas ela disse que era um dispositivo defeituoso, porque se perdesse essa foto, todos os registros da diversão se perdiam. Mas no final, ela acabou tirando, e disse que ela estava linda. E agora eles foram para uma casa assombrada, e ela falou que fantasmas não existem, só são seres humanos disfarçados. E enquanto eles se assustavam com cada um que vem pela frente, ela estava bem tranquila, apenas desmascarando eles, e no final sobrou até pro coelho. E agora eles foram para outro brinquedo, que era a xícara, e ela não estava gostando muito. E agora é a vez do labirinto. E eles ao andarem, pararam no beco sem saída, e ela perguntou qual o sentido disso, porque não constrói só o caminho correto. E vemos que ela parece uma pessoa muito fria e não demonstra fraqueza, mas não era bem assim. Na roda gigante, ela estava com medo de altura, e falou que é natural ter medo, porque a altura traz risco à vida. E ela acabou aceitando ele sentar ao seu lado, e ao ver que ela estava com medo, tocou em sua mão, e ela ao perceber, pegou na dele. E vemos que finalmente, ela demonstrou uma fraqueza. E eles olharam as fotos, parece que ela tinha se divertido, e ela gostou mais do que esperado, mas era só isso, porque ela não obteve valor em um dia sem sentido. E ele ficou feliz porque ela expressou o que realmente sentia, e não mentiu. E já que foi um dia sem sentido, ele pegou as fotos para queimar, e ela ao observar, relembrou de todos os momentos que eles passaram juntos, e imediatamente tomou de sua mão. E isso é a prova que ela ganhou algo de valor hoje que não tinha antes, e não queria perder. E há significado nos bons momentos, e aproveitar eles é o que dá sentido à vida. E após ela se acalmar,
pediu desculpas pelo lenço e disse que ia desinfectar antes de devolver. E vemos que agora ele mal podia esperar para receber esse lenço. E agora finalmente ela revelou seus sentimentos e falou que o amava e queria se relacionar com ele. E ele pediu ela em namoro e ela acabou puxando pelo braço e o beijou. E ele ficou totalmente sem reação. E vemos que finalmente ele conseguiu conquistá-la de verdade. E após isso, ele acabou pedindo permissão para as outras 3 namoradas para namorar com ela. E o An não gostou muito, mas não tinha outro jeito e acabaram aceitando. E ele ia se redimir se não tratasse elas bem. E vemos que ela já deu uma dica mais eficiente. E agora, como Rentaro lidará com 4 namorados? Seu harém está aumentando e promete vir mais pela frente.